Paulo, independente da interpretação que cada um dê sobre a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é a besta do Apocalipse, eu acho que tem um ponto que ele é assim uniforme em qualquer crente que lê a Bíblia. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma profecia futura. Porque tem alguns que jogam o Apocalipse para trás, eu não vou entrar no mérito da questão, os preteristas. É bom demais. É bom demais. Mas quem acredita no Apocalipse futuro tem uma coisa em comum. O anticristo, ou a besta do Apocalipse, será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração em nível mundial e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, porque vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus, ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Eu acho que esses pontos que eu elenquei aqui são comuns, seja a pessoa da igreja presbiteriana, batista, católica... Vamos lá de novo, o que vai separar? Então, não na ordem que eu citei, mas vamos lá, né? Ele será um governo mundial, que ele terá um controle mundial da economia, ele vai dividir a terra... Vai ter uma moeda única, não? Moeda única. Economia, moeda única. Tá. E vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. E a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Não vai ter pessoas que vai estar com um pé de um lado, outro do outro. Não vai ter Raimundo. Não vai ter Raimundo. E ele também é algo que tem a ver com a adoração, porque ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá, tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar. Por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer, o povo vai adorar a besta. Bom, agora que a gente já sabe disso, olha para que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou, gente, eu não estou falando a minha vontade, não estou falando que é o que eu quero, é o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano, mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? 2024. Quer dizer que em 6 anos... 30% dos empregos que hoje existem desapareceram. O Yuval Harari chega a dizer que esse governo único se desenha até 2050. Esses nomes que eu estou dando aqui não são pregadores da Igreja Batista, da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus. São homens de negócios. E convenhamos, você pode ter suas discordâncias do Elon Musk, mas é um cara que fez sucesso e está aí. Está multimilionário. Eu posso discordar do método bilionário. Eu posso discordar dos métodos dele, eu posso ter filosofia, mas assim, o cara era um pobre na África do Sul e hoje está aí. Então vamos respeitar esse lado. Não é uma pessoa que fala coisas sem pensar. Não. Pelo menos no mundo empresarial, não. E o que faz é extraordinário. Extraordinário. Porque a pessoa tem um ditado assim, foguete não dá ré, o dele dá. O dele dá. Literalmente, o foguete dele, e eu já vi isso pessoalmente, vai, quando chega na estratosfera, ou por ali... A cápsula se descola e continua voando. E o foguete, que é o motor propulsor, ele não se perde no espaço, não vira lixo espacial. Ele liga a outros propulsores e desce. E pousa no local da onde decolou. E toda a estrutura do motor do foguete é reaproveitada, tornando o foguete dele 15% do preço dos outros foguetes que não se reaproveitam. Não no reino, mas no mundo dos homens, se isso não é sucesso, o que é? Não na ótica do reino, mas na ótica dos homens, ele chegou lá. Então, por isso que eu estou dando essa autoridade, entre aspas, para dizer que o que ele fala não é uma coisa... O que ele fala? Ele fala justamente isso. Ele falou isso em 2 ocasiões públicas. E o que ele fala é respaldado pelos outros nomes que eu dei, inclusive o Val Harari. Uma vez ele falou isso no Fórum Mundial, que teve... esqueci qual foi o país. A segunda vez ele falou para um grupo de vários empresários, inclusive árabes, do petróleo, na Inglaterra. E ele fala assim, a inteligência artificial, que muita gente tem medo, ela está para substituir o emprego. Só que nós temos uma diferença. Eu estou misturando um pouco a fala dele com a do Yuval Harari, porque tem na mesma direção, só pegando um queijo de várias vacas aqui.
Na Idade Média, quando chegou a Revolução Industrial na Idade Moderna, 1700 e pouco. 1700 e pouco, já está na Idade Moderna, a Revolução Industrial fez o seguinte, o sujeito que antes fazia a cadeira, desde cortar a árvore na madeira até pregar e passar o verniz, agora ele só ficava apertando um parafuso. Isso. Ele perdeu aquele emprego de marceneiro que ele tinha. Teve a força do vapor agora. Do motor, Robert Fulton, que inventou o navio a vapor, depois a locomotiva e tudo mais. Marca a Revolução Industrial o uso do vapor na produção fabril. O camarada perdeu aquele emprego de artesão, mas virou operário. Virou operário. A burguesia e o proletariado. Virou operário. Só isso. Só que agora nós vamos ver de novo essa revolução industrial, mas num outro viés. Aquela pessoa que trabalhar na empresa, ele não tem para onde ir. Naquela época da revolução industrial, ele saiu da vida de artesão para a vida de operário. Agora ele vai sair da vida de operário para ir para lugar nenhum, porque a inteligência artificial vai substituir. Então, um exemplo simples. Nos Estados Unidos, você contou a história aí, você abasteceu o seu próprio carro. Aliás, você estava contando na hora do almoço, não foi aqui. Você mesmo abastece o seu carro. No Brasil, a gente ainda tem frentista. Por quanto tempo? O motorista vai desaparecer também. Amigo, deixa eu te falar aqui algo atual. Eu quero fazer um vídeo. Eu entro na inteligência artificial, um programa de inteligência artificial. Eu peço, descreva o vídeo, eu quero um vídeo assim. E ele traz. Exatamente. Eu quero escrever um livro. E traz. Eu quero uma imagem. Meu sogro chegou para mim, o design fez isso aqui. Para um livro que ele está escrevendo sobre pão e vinho. Eu olhei e disse, não gostei não. Mas peraí, inteligência artificial. Faz uma capa para mim. Eu quero uma capa para um livro assim, que fale de pão e vinho, que passe essa mensagem. Me fez duas diferentes, escolhi uma, tá aqui. Ai, que lindo. Sabe quanto tempo durou? 30 segundos. Quanto você pagou para inteligência artificial? Ali eu teria um designer, ali eu teria um chefe de designer, ali eu teria... 30 segundos eu fiz a capa do livro do meu sogro. Fotografia. Eu quero uma foto de um homem assim, com uma mulher assim e uma criança. Pum! Quantas pessoas? Isso é o mínimo. Eu vi o robô do Elon Musk. Eu estava em Los Angeles, na loja da Tesla, e estava lá o robô que eles estão fazendo, que vai fazer trabalhos braçais em casa. Exatamente. E vamos além, supermercado. Vou dar uns 2 exemplos só para cair no apocalipse. Supermercado. Já tem alguns supermercados na América que estão funcionando assim, na Europa também, que você entra, não tem nenhum atendente caixa. Nada. Você entra, a tela já pega o seu rosto. Pega o seu rosto, automaticamente, já sabe que você é credenciado. Você entra, eu quero comprar essa xícara, eu coloco no carrinho. Eu tirei da gôndola, botei no carrinho. Já marcou. Já computou. Não vou levar essa caneca agora não. Devolvi para a gôndola, ela já estornou. Eu pego aquilo ali, eu saio do supermercado e já está no meu celular lá quanto que eu gastei. Não vai nem passar cartão. Não, aí você sai do supermercado, entra num carro que não tem motorista e que você diz, eu quero ir para tal canto. E você olha, ele já lê tua íris, já computa, debita da tua conta corrente e o carro sem multa te leva para tua casa. Exatamente. Então o que acontece? Hoje... Aí chegou, você entrou, já identificou que você na portaria, não tem porteiro, identificou teu rosto, abriu para você. Olha quantas pessoas vão ficar desempregadas. E mais o porteiro saiu. 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É claro, deixe-me abrir uma nota de rodapé aqui. Há, como a DeepMind, algumas organizações que estão querendo discordar disso e reverter. Claro, porque ganham dinheiro com isso. Porque o pessoal fala, não, Rodrigo, isso é mentira, porque tem gente... Não. Tem organizações que estão indo contra e querendo resistir à inteligência artificial, etc. Mas, de modo geral, é um caminho sem volta. Vou contar um caminho que aconteceu no Vale do Silício. Eu estava no Vale do Silício, num evento do Vale do Silício, e um cara da tecnologia, e eu falei isso, amigo, e o desemprego? Porque vai ter gente desempregada assim. Não vai, a tecnologia vai criar empregos, e tal. Vai criar empregos, mas vai tirar muito mais empregos. Onde é que vão estar os motoristas dos ônibus, dos táxis? Dos caminhões. Elon Musk já fez o caminhão sem motorista, ônibus sem motorista, já estão testando aí, Estados Unidos inteiro. Eu estava lá nos Estados Unidos agora e passou um ônibus sem motorista dele. Com maior precisão que o ser humano. Né? Tinha um cara assim, de braço cruzado lá dentro, mas não tava, quem estava pilotando era o próprio caminhão pilotando, com muito mais precisão. A chance de um carro autônomo bater é 1 para 1 milhão.
1 para 1 milhão, não vai acabar ter batida mais de carro. Ninguém vai cochilar, Ninguém dirigir cochila. embriagado. E o robô? E o robô que não cobra 13º, férias, que não passa mal, que não engravida. Esse é o fim. Não te leva na justiça? Não te leva na justiça, não mente sobre o que fez e o que não fez. Tá entendendo? Então, isso é fato. E aí? Agora aí que tá. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte: só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. O governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. De que forma? Como apenas um pouco vai trabalhar, então vão continuar tendo ricos, porque o Apocalipse fala todo grande e todo pequeno, todo escravo e todo livre. Então a marca da besta não vai ser um socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo não é... Porque o socialismo não tem o rico e o pobre. Tem, o socialismo tem, o que manda... O governo. Tem um governo que manda e os amigos do rei, que são amigos do ditador, que são ricos, e não é pobres, são miseráveis. São miseráveis. Agora, veja bem, o governo vai controlar isso. E a ideia é que o governo vai ser o acionista majoritário de tudo que é produzido no mundo. Tudo vai para o governo. E o superávit... E o Elon Musk vai dar a empresa dele para o governo? Não é que ele vai dar. Ele deixa bem claro. Não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu desejo, não estou defendendo. Eu estou prevendo para onde estamos caminhando. E tem uma maneira do governo fazer isso. Sabe o que eu acredito? Nos meus alfarrabos noturnos, nas minhas anotações noturnas, que todo robô e toda automação vai pagar imposto. Ah, vou botar um robô naquela fábrica de carro. Ele é tributado. Uhum. E a tributação sobre ele vai pagar o número de pessoas que ele está substituindo no trabalho. Exatamente. Uma automação do ChatGPT que tira o designer, que tira o copy, o texto comercial, vai pagar o imposto. Mas você está coberto de razão. E vai pagar o imposto, e esse imposto vai bancar as pessoas ficarem em casa. Pois é, só que esse imposto, se ele for demasiado, o governo vai ser o seu acionista majoritário. Já é, né? Já é. Hoje já Sabe é. essa frase que eu tenho um gente sócio, fala meu grande sócio é o governo. de taxar as grandes fortunas? A gente ri, ridiculariza isso, mas existe um lastro teórico. Repito, pessoal, só para deixar claro, Paulo, não estou defendendo nada do que eu estou descrevendo. Eu estou descrevendo. Eu não estou, letra A, defendendo, não é minha bandeira, e não estou, letra B, fazendo um exercício de profeta. Eu estou fazendo um exercício de futurologia baseado nos que prevêem isso. É igual o pessoal da Bolsa de Valores. Paulo, eu sei que isso está claro para você, mas deixe-me apenas explicar para quem está assistindo. Eu não estou aqui defendendo nada do que estou descrevendo, nem estou fazendo um exercício de profecia. É de futurologia. Qual a diferença? O profeta, quando ele é inspirado por Deus, é claro, ele fala algo que vai acontecer, é daquele jeito. E acontece. Acontece. O futurólogo não. É como uma pessoa da Bolsa de Valores que entende e fala assim, Paulo, investe aqui nisso porque o mercado está apontando para isso. Ele pode acertar ou pode errar. Esses exercícios de futurologia dizem que o mundo está caminhando para isso, não há defesa. Então, quando o governo se torna o maior acionista, porque ele está cobrando impostos cada vez maiores, você vai continuar tendo a sua riqueza. Mas o imposto está fazendo com que o governo gerencie mais do que entra de lucro ou de superávit para ele. O governo vai pegar todo esse material e vai projetar em forma de como se fosse uma pensão alimentícia. Até o Yuval Harari é interessante, porque sendo israelense, ele faz uma comparação que isso já existe hoje. Em Israel, você sabe que tem o partido religioso, que está lá com o Netanyahu. Os ortodoxos. Ortodoxos. E esses homens, eles não trabalham. Eles vivem para estudar a Torá. E são mantidos pelo governo. Pelo governo e a esposa, que trabalha fora, né? O governo mantém... a esposa... A esposa trabalha. E o governo mantém uma pensão para eles lá. Eu não preciso ir longe, não. Mesmo fora de Israel, uma pessoa hoje, por exemplo, que sofre um acidente muito sério e é encostado no INSS, o governo dá um salário permanente para ele, que ele não pode trabalhar mais. É o mesmo princípio. Você vai ter uma grande maioria, uma maioria absoluta da humanidade, que não tem como trabalhar porque a máquina está fazendo. Então o governo vai dar uma espécie de pensão do INSS para todo mundo. É um dinheiro para você ficar em casa. Só que vai ser um dinheiro o suficiente para você ter uma vida razoável. Vai ser mais do que a pensão hoje.
Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. E isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque hoje nós temos, Paulo, e aqui para mim isso é formidável de falar, eu aproveito a sua audiência para esclarecer isso. Para que Apocalipse 13 se cumpra, tem que ter algumas condições que só existem em nosso tempo. Quando se cumpre, são aqueles acontecimentos Aqueles acontecimentos, exatamente, numeramos. que são todos pautados num evento universal, mundial. Até hoje na história, por isso que eu não marco a data para a volta de Jesus, eu não sei quando é. Nós estamos fazendo aqui uma observação. Mas tem algo que está acontecendo na história hoje que nunca aconteceu. Evento mundial, ou possibilidade de um evento mundial. Primeira Guerra Mundial, não foi mundial. Não foi. Foi Europa. Segunda Guerra Mundial, não foi mundial. Você entendeu? Primeira Guerra Mundial foi Europa e África, o norte da África. A segunda pegou a Ásia porque pegou o Japão ali. Você está entendendo? Mas pegou a Ásia, a África, Japão. Exatamente. E Oceania. O México não entrou, né? Então a gente chama de Segunda Guerra Mundial, mas não é mundial. Mesmo os grandes impérios do mundo, Pérsia, Assíria, Pérsia, Babilônia, Roma, eles não dominaram o mundo inteiro. Roma não dominou a China. Não. Agora, olha que interessante, nós saímos de uma pandemia. Eu até não vou falar o nome para não ter problema de entrega do vídeo, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Foi o primeiro evento realmente mundial da história. Foi. O primeiro evento mundial da história foi esse. Aliás, deixa-me corrigir minha fala. Para quem acredita na Bíblia, teve um outro evento mundial que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, o único evento de fato mundial, literalmente mundial, não simbolicamente mundial, foi essa crise sanitária que tivemos. Porque teve a peste bubônica, foi na Europa, teve a gripe... A gripe suína. Teve a gripe espanhola, que foi em Portugal, Espanha, mas na Espanha. Exatamente, mas sempre aqui, o ebola, que foi lá na África e tudo, mas essa não. E olha que interessante, as pessoas continuavam divididas tendo o seu pensamento. Quem é político de direita teve que usar máscara, quem é de esquerda teve que usar. O iraquiano usou, o iraniano usou, o israelense usou e o palestino usou. Todo mundo usou a máscara. Uau! Pela primeira vez na história, eu já posso agora falar um evento hoje... Em escala mundial. Em escala mundial, no sentido literal da palavra. Tá certo? E hoje, nesse prognóstico, nessa futurologia que esses nomes que eu dei estão citando, nós temos uns 4 ou 5 elementos mundiais que são perigosos se não tiver alguém que os controle. Eu gosto de comparar, Paulo, que esses eventos são como crianças hiperativas numa casa repleta de material cortante Meu Deus. e inflamável, sem a supervisão de um adulto. Você não ia deixar um filho seu numa casa dessa. Precisa de um monitor ali, de supervisão de um adulto. Pois é, o mundo está com essas crianças hiperativas hoje no mundo sem um adulto. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet no nível mundial? Você que não, os Estados Unidos controlam. Não, estou falando controlar no sentido de dar regras em nível mundial. Não. Você sabe que um camarada